Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai falar sobre os métodos getters e setters na programação orientada a objetos aqui em PHP. Eu estou aqui com o meu index novamente vazio e a minha pasta de classes que a gente utilizou na última aula, que a gente aprendeu a criar classes, atributos, métodos, a gente viu o método construtor, a gente viu um pouquinho sobre o encapsulamento ali, dos atributos da classe, certo? Hoje a gente vai ver os métodos getters e setters. Eu vou, para te exemplificar melhor, eu vou criar uma classe aqui chamada produto, certo? Produto.php. Então, na verdade, eu não criei a classe em si, certo? Eu criei o arquivo produto.php. Então, agora sim, a gente vai criar a classe produto. Então, a gente vai chamar essa classe de produto, certo? Isso a gente viu na última aula, então nada demais aqui. Outra coisa que eu preciso fazer, que eu também te falei na aula anterior, é dar um require na minha classe, certo? Aqui eu estou dando só require, porque eu só vou utilizar esse arquivo mesmo e para agilizar aqui para a gente. Mas geralmente a gente utiliza require once, certo? Então já vamos mudar isso aqui para require once, para já ficar certinho, certo? Então agora sim, a minha classe já está importada aqui. Vamos fazer aquele exercício que a gente fez na aula anterior. Então, já que a gente criou um modelo de produto para um e-commerce, suponhamos, então esse produto deveria ter o quê? Por exemplo, um produto poderia ter um ID, então public ID, certo? Um produto deveria ter um nome, certo? Eu não vou colocar tudo que um produto tem, mas eu vou colocar algumas coisas para a gente fazer o nosso exemplo aqui, certo? Um produto deveria ter um preço e o produto da loja também deve ter um estoque, certo? O estoque eu já vou falar que sempre que eu configurar um produto, ele já inicia com 1. E aí eu vou ter um método aqui chamado de public function configura, né? Não, aumenta mesmo. Aumenta estoque. E aí eu aumento o estoque baseado num parâmetro que eu recebo aqui, que é a quantidade. Beleza? Então aqui eu simplesmente falo this estoque mais igual a quantidade enviada. Beleza? Então se eu tenho 1, eu envio 5, eu vou ter 6. Se eu tenho, sei lá, 5, eu envio mais 10, eu vou ter 15. E assim por diante. Certo? Uma outra coisa que eu vou configurar aqui é um aumento de preço, que é natural que tenha aumento e redução de preço. Para esse exemplo, a gente vai configurar só o aumento, certo? Então, public function aumenta preço. E aqui a gente vai receber um percentual, beleza? E aqui a gente só vai configurar o nosso preço para percentual, no caso, né? Desse preço mais desse preço vezes porcentagem, certo? Percentual dividido por 100. Beleza? Então vamos só testar essa classe nossa aqui, está tudo funcionando bonitinho, certo? Então, ó, só para recapitular aqui, a gente tem tudo público, certo? Como eu te falei, né, na última aula, relaxa com isso aqui, não é desse jeito que a gente vai programar e é justamente por esses métodos públicos aqui que eu vou te exemplificar que isso não é uma boa prática de programação, deixar tudo público aqui, certo? Mas já a gente chega lá. Então, vamos testar isso daqui. Eu tenho um produto, certo? Isso é um molde que a gente falou na última aula, que é a classe. Eu tenho um produto que tem um ID, um atributo de ID, um atributo de nome, um atributo de preço e um atributo de estoque. Beleza? E eu tenho ações dentro desse produto que seriam aumenta estoque e aumenta preço. Beleza? Então a gente vai testar esse produto criando um produto, vamos pensar, uma camiseta. Então vamos criar uma camiseta igual a new produto, beleza? Vou dar um nome para minha camiseta como, sei lá, nome igual a camiseta PHP é muito legal. Certo? Esse é o nosso produto aqui. Vamos dar um ID para nossa
camiseta, sei lá, 01, vamos colocar 1000. O ID da nossa camiseta aqui é 1000, beleza? Vamos também configurar um preço para a nossa camiseta. Então, o preço da nossa camiseta é, sei lá, R$50 e só que mais de atributo aqui, o estoque. A gente vai utilizar o nosso aumenta estoque. Então, a gente vai colocar camiseta, aumenta estoque. Por exemplo, a gente fez uma camiseta para testes, certo? A gente criou aqui uma camiseta para testes. Em algum momento chegou mais 10 camisetas, então agora, em teoria, a gente tem 11 camisetas, certo? Então, camiseta estoque, só dá um print para a gente ver. Tem 11 camisetas lá, beleza? Então, certinho, funcionando. Vamos testar também o aumento de preço. Se a gente aumentar aqui, por exemplo, sei lá, 100% nesse preço, tem que dar R$100, certo? Então, vamos fazer um teste de aumento de preço. Vamos falar camiseta, aumenta preço em 100%. Eco, camiseta, preço. Então, a nossa camiseta tem R$100. E se a gente diminuir, por exemplo, 50... não dá pra gente diminuir, né? A gente só fez o aumenta. Mas beleza, tá funcionando. Se a gente aumenta 10%, R$55, beleza? Então, tudo funcionando perfeitinho aqui, a nossa classe, o nosso sistema tá funcionando lindo aqui, certo? Então, vamos lá, vamos deixar tudo certinho aqui. Suponha o seguinte, em algum momento a sua loja cresce, a sua empresa cresce e você põe vários programadores trabalhando junto lá, utilizando essas mesmas classes que você deixou aqui, certo? Em algum momento você fala lá para um funcionário seu, algum desenvolvedor, fala o seguinte para o seu desenvolvedor lá, Joãozinho. O Joãozinho, chegou mais um carregamento aqui com 1000 camisetas daquela camiseta PHP, é muito legal. Aumenta lá no estoque para mim, certo? Então você configura o estoque para 1000. Aí o Joãozinho vai lá e fala, beleza. Ele vai vir aqui, né, na sua classe, vai ler o seu código, vai entender, beleza, ele está configurando os atributos direto. Então, eu vou configurar o atributo camiseta estoque para 1000 camisetas. Beleza? Tudo bem, então o programa está funcionando normalmente, sem problema nenhum, certo? Aí um belo dia, outro programador chega lá e tenta usar a classe, e aí você fala para ele que tem um método que você usa, que chama aumenta estoque, para aumentar o estoque. Ou, aliás, vamos usar o de estoque mesmo. Tem um método na sua classe que chama aumenta estoque. Aí você fala para o seu desenvolvedor, vai lá e utiliza o método aumenta estoque. E daí você aumenta a camiseta porque chegou mais um carregamento com 500 camisetas aqui, beleza? Então você aumenta em 500 peças. Aí aqui já começa a sua dor de cabeça, certo? Porque o que aconteceu aqui? Um dos seus desenvolvedores foi lá e configurou o estoque para um valor que não era o padrão, certo? Não era o padrão que você estava esperando receber lá, porque o estoque aqui, quando você criou a classe, você imaginou que seria um número, certo? Então aqui você está trabalhando com ele como se fosse um número. Por exemplo, você está aumentando o estoque somando a quantidade enviada aqui. E aí um dos seus desenvolvedores vai lá e te manda uma string, certo? Isso vai gerar um erro na base de dados. Por exemplo, se você já estiver salvando isso na base de dados, vai gerar um erro. E aí pode ser que isso desencadeie um problema gigante na sua loja, só porque um desenvolvedor utilizou essa variável, esse atributo da classe de maneira equivocada, certo? Então, quando você tem algum atributo dessa maneira aqui, que funciona dessa maneira, que você precisa utilizar ele direto, e pode ser que vai ter algum valor nele que vai dar problema posterior, ao invés de você configurar ele público dessa maneira aqui, que eu fiz, você configura ele privado, certo? Private. Beleza? Isso a gente viu mais ou menos na aula anterior. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso aqui.
certo? Então, esse atributo estoque, ele é private agora, certo? Só que agora eu gerei um outro problema aqui, certo? Eu gerei um problemão grande aqui que agora eu não consigo mais utilizar isso daqui fora da minha classe. Eu só consigo manipular essa variável dentro da minha classe aqui, certo? Então, o que que aconteceu aqui, ó? Na linha 9, aqui, eu estou tentando setar o estoque, configurar o estoque, e daí eu não consigo, porque eu não consigo acessar esse valor aqui, beleza? Então agora eu só posso utilizar para setar o meu estoque o meu método aumenta estoque, certo? Então agora eu aumentei 500 camisetas ali, e daí eu posso, por exemplo, pegar o meu estoque agora, certo? Então vamos ver o que acontece aqui. Opa, agora eu também não posso ler quanto de estoque eu tenho na minha loja ali, beleza? Então agora o que eu tenho que fazer é o seguinte, ao invés de eu trabalhar com essa variável direta, igual eu estou fazendo aqui, eu vou trabalhar só com métodos para manipular essa variável. E aí eu vou te mostrar como é que a gente faz isso e por que que a gente faz isso, certo? Percebe que já tem um método que aumenta o estoque, certo? Eu quero ver o estoque, então eu vou criar um getter, certo? Então eu vou criar um public function get estoque, certo? Geralmente, por convenção, a gente utiliza um get, o nome get, e o nome da nossa variável que a gente quer obter o valor, certo? Então, no caso aqui, get estoque, beleza? E essa função só faz a tarefa de dar um return no meu estoque, beleza? Estoque. Você pode fazer algum tratamento aqui, se você quiser mudar algum valor antes de exibir, certo? Mas geralmente o getter vai só te exibir o valor. Então agora se eu quero ver o meu estoque, eu utilizo camiseta get estoque, beleza? Então eu tenho 501, porque quando eu criei, eu gerei um e eu adicionei mais 500 aqui, utilizando o meu método aumenta estoque, beleza? Então, só para que você entenda aqui o que aconteceu aqui, ó, deixa eu criar o método setter também, só para a gente ter também uma possibilidade de setar o valor desse estoque. Porque agora eu também não posso fazer como o Joãozinho fez, eu só posso aumentar o meu estoque, certo? Mas se eu quisesse fazer assim, por exemplo, estoque igual a, por exemplo, eu contei de novo, recontei o meu estoque e agora eu quero falar que o meu estoque é 100, porque eu acabei de contar ele, não quero aumentar, certo? Eu não posso porque essa propriedade que o atributo da classe aqui, ele é privado, beleza? Então, para eu fazer isso, eu tenho que ter um outro método que é parecido com esse aqui, porém ele seta o valor ao invés de obter o valor, certo? Então, aqui dentro da minha classe, eu vou criar um método setter. Então, public function set estoque. Beleza? Então, só para você entender, sempre que você vê get, você está obtendo o valor. Você quer, por exemplo, exibir esse valor, ou salvar esse valor na base de dados, ou qualquer coisa relacionada a obter o valor, certo? E sempre que você ver um set alguma coisa, você está configurando esse valor. Então, set, eu vou receber um valor aqui, certo? E aqui eu vou falar o seguinte, this estoque igual a valor, beleza? Esse tipo de método aqui, ó, que está aqui, ó, setter e getter, que não faz nada além de obter o valor e configurar o valor, eles meio que utilizam mais recursos desnecessariamente do servidor, certo? Geralmente, quando você tem isso aqui, é porque você quer, por exemplo, tratar os valores antes de utilizar os valores aqui. Já já eu te mostro isso daqui, beleza? Então vamos vir aqui e vamos vamos configurar o estoque aqui para 100 peças. Então, camiseta, set estoque 100, beleza? Então agora eu configurei, agora eu posso dar um camiseta get estoque, beleza? E agora a gente tem, eu não estou quebrando linha aqui, vamos quebrar a linha em todos os nossos ecos aqui, PHP EOL, e aqui embaixo também, PHP EOL. Então, a gente tinha 501, a gente recontou o estoque, a gente conseguiu configurar
o nosso estoque sem acessar diretamente a nossa, né? No caso, propriedade privada aqui, certo? Que é essa daqui. Outra coisa que pode ocorrer aqui, que a gente não quer que ocorra, e é por isso que a gente utiliza métodos getter e setter, para validar alguma coisa aqui dentro, certo? Então, por exemplo, suponha que eu faça isso aqui, ó. Set estoque igual a 100 camisetas. Ou, sei lá, 25 camisetas, certo? Isso aqui vai funcionar normal, beleza? Tá vendo? Agora o valor da minha variável estoque é 25 camisetas. Imagina se eu estiver tentando fazer conta com isso aqui. Que transtorno que não vai gerar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai validar isso, certo? Antes de a gente configurar a nossa variável estoque aqui, a gente vai validar, por exemplo, if. Vamos fazer invertido, certo? Igual eu gosto de fazer, igual eu gosto de fazer. If diferente de is numeric valor, eu quero só números, beleza? A gente vai falar alguma coisa, ou levantar uma exceção, qualquer coisa, lançar uma exceção, tanto faz. Valor do estoque deve ser um número. Beleza? E aqui eu vou quebrar a linha aqui para a gente ver bonitinho ali. E aqui eu vou dar um return. Então vamos ver aqui. Ó, quando eu tentei configurar para 25 camisetas, eu obtive um erro aqui, certo? O valor do estoque deve ser um número. E aí, pelo menos, eu não configurei, eu não passei esse erro para frente, certo? Eu só exibi esse erro na tela e deixo o estoque como ele estava antes. Beleza? Então agora, se eu usar um número, por exemplo, os nossos 100 lá que a gente estava usando, ele configura normal, certo? Então, para isso servem os métodos setter e getter, certo? Esse getter não está fazendo nada aqui no momento, certo? Mas como eu criei a minha propriedade, meu atributo aqui como privado, se eu precisar obter esse valor, eu não consigo se eu não tiver um método getter, certo? Então, eu preciso desse método getter para eu fazer isso daqui, certo? Agora, preço, que eu posso, por exemplo, em época de promoção, eu posso ter que aumentar, posso ter que diminuir, posso ter que mexer no preço. Esse deve ser privado, certo? Então, private, preço. Estoque, eu vou mexer toda hora no estoque, certo? Provavelmente outros desenvolvedores também vão utilizar o estoque ao decorrer do meu código. Então é interessante você já criar com métodos getters e setters aqui, beleza? Então só para você entender isso daqui. E nesse momento aqui a gente já vai ter erros aqui, certo? Porque aqui eu tentei configurar o meu preço sem setter e sem getter, porém o meu preço é privado. Então vamos criar também um setter e um getter para o preço. Então public function set preço, certo? Vai receber um valor que pode chamar preço para ficar mais coerente, né? Preço. E aí a gente vai configurar desse preço igual a preço. E aí aqui também a gente pode fazer a mesma checagem que a gente fez aqui embaixo aqui. Para a gente ganhar tempo, vamos copiar isso daqui. Porque o preço também é numérico, certo? Então, if diferente de is numérico preço deve ser um número. Certo? Então agora aqui, ao invés de a gente mandar o preço assim, a gente vai utilizar set preço e vamos mandar os nossos 50 ali. E aí a gente pode executar que a gente não vai ter mais problemas aqui. Uma outra coisa também que é interessante é que a partir do momento que você tem um setter dentro da classe, é interessante que você utilize esse setter e getter dentro da classe também, certo? Então aqui, ó, tá vendo que aqui eu estou aumentando o estoque, eu pego o estoque e configuro o valor do estoque. Nesse caso aqui, seria mais interessante eu fazer, por exemplo, um novo estoque, mais igual, né, no caso. Novo estoque é igual a this estoque
mais quantidade no estoque. E daí eu falo this set estoque, certo? Eu vou utilizar o meu setter também dentro da minha classe. Então, novo valor do estoque. Aqui, ó, eu estou utilizando o preço várias vezes, certo? Estou configurando o preço aqui de cara, aqui assim, certo? Então, eu vou também utilizar da seguinte maneira. Por exemplo, novo preço igual a this preço, aliás, get preço. Eu não criei esse método, eu acho, né? This get preço, novamente. Porque aí eu estou utilizando os meus setters e getters aqui dentro da classe. E aqui, this set preço igual ao nosso novo preço. Certo? Deixa eu ver se eu não criei o get preço. Criei. Set preço, vamos criar o get preço aqui. Então, public function get preço. Return this preço. Vamos testar aqui agora. Está tudo funcionando, bonitinho. Vamos falar aumenta estoque, né? Camiseta, aumenta preço. Aumenta preço em 10%. E vamos dar um eco no nosso camiseta get preço. .php EOL. EOL aqui significa end of line, certo? PHP fim de linha, beleza? Então vamos executar isso aqui. Beleza, aumentou certinho o nosso preço e configuramos o nosso preço aqui também. A gente também pode dar um set preço. A gente já fez isso aqui em cima. A gente deu um set preço aqui em cima. Então perceba o seguinte que eu estava te falando. A gente não, em momento algum, a gente utilizou o valor real, as variáveis privadas diretamente aqui. Então, uma metáforazinha aqui para você entender, é como se fosse um banco. Imagina um banco. Quando você vai, por exemplo, depositar ou sacar dinheiro. Suponha que se você vai depositar dinheiro, este é o método setter, certo? E se você vai sacar dinheiro, esse é o método getter, certo? E quem é o método nessa história? O método seria a atendente do caixa que te atende, ou o atendente, tanto faz, certo? Seria o atendente do caixa que te atende. Por exemplo, se você tem aqui, sei lá, R$50 na sua mão, você precisa depositar no banco, você não vai lá dentro do banco, coloca o dinheiro no cofre, vai no sistema do banco, fala que você depositou e vai embora. Você passa pelo método setter, certo? Você passa pelo atendente, que você dá o dinheiro para o atendente e fala, atendente, por favor, deposita esse dinheiro na minha conta para mim, passa os dados da sua conta e o atendente faz todo o serviço de pôr o dinheiro lá no caixa dele, de colocar no sistema do banco que você depositou lá e aí você vai embora, certo? Em nenhum momento você chegou dentro da estrutura interna do banco, certo? Uma outra coisa, uma outra situação é o getter. Você chegar no banco e falar, o atendente, eu quero sacar R$50. Aí o atendente vai lá, verifica sua conta lá bonitinha, faz a validação que a gente fez aqui, e aí ele pega o dinheiro, entrega na sua mão e, novamente, em nenhum momento você passou pela estrutura interna do banco, certo? Você, quem fez todo o serviço foi o método getter e setter lá do banco, que no caso dessa pequena metáfora aqui é o atendente, certo? Então, só para você entender, para isso servem os métodos getters e setters aqui da classe. Eu estou ocultando o que eu faço aqui dentro com essa variável aqui, eu posso fazer o que eu quiser com ela aqui e depois entregar o valor ou receber o valor que me for enviado lá pelo programa aqui em si, certo? Além disso tudo aqui que a gente viu aqui, esse método, setter, getters e tal, o PHP também tem métodos mágicos que trabalham com isso. E posteriormente a gente vai falar sobre esses métodos mágicos aqui nesse curso, certo? Mas para que você entenda,
é dessa maneira que a gente costuma trabalhar com métodos setters e getters aqui em PHP, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal e eu te vejo na próxima aula. Grande abraço!